Você já se perguntou por que alguns relacionamentos enfrentam problemas inexplicáveis que parecem vir do nada? Por que casais que se amam profundamente de repente começam a brigar por coisas pequenas e insignificantes? E se eu te dissesse que existe uma dimensão espiritual por trás dessas crises que a maioria das pessoas nem imagina? Neste vídeo, você vai descobrir os 7 sinais reveladores de que forças espirituais negativas estão atacando seu relacionamento e, mais importante ainda, como identificar e quebrar essas investidas antes que destruam o que Deus uniu. Prepare-se para uma revelação que pode transformar completamente sua vida amorosa e trazer a prosperidade espiritual e financeira que você tanto busca. Fique até o final, porque vou compartilhar estratégias poderosas que podem revolucionar não apenas seu relacionamento, mas toda a sua trajetória de vida. O que você está prestes a aprender pode ser a chave para desbloquear bênçãos que estavam sendo impedidas de chegar até você. Antes de continuarmos, quero te conduzir por um caminho antigo, porém vivo, o caminho da disciplina espiritual, que transforma, molda e alinha o nosso coração ao coração de Deus. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos, na descrição do vídeo tem um devocional especial. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 31 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias e desafios práticos diários para acender a chama do Espírito Santo em sua vida. Adquira agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link fixado nos comentários e garanta o seu. Escute com atenção, porque o que estou prestes a revelar não é ensinado na maioria das igrejas por aí. Seus problemas de relacionamento podem não ser normais como você imagina. Aquela tensão inexplicável que surge do nada, aquelas discussões bizarras que aparecem sem motivo aparente. Existe uma dimensão espiritual que você pode estar perdendo de vista. O inimigo tem um medo terrível dos relacionamentos piedosos e abençoados por Deus. Um casal verdadeiramente unido no poder de Cristo funciona como uma bola de demolição contra as trevas. Não é à toa que vocês estão sob ataque constante. Satanás não desperdiça munição com quem não representa a ameaça real. Seu relacionamento carrega um propósito divino que está deixando o inferno nervoso e preocupado. Você já parou para pensar por que alguns casais prosperam em todas as áreas da vida, enquanto outros, mesmo se amando, vivem uma montanha-russa de conflitos? Não estou falando de fantasias ou superstições sem fundamento. Estou falando sobre guerra espiritual real, onde o ciúme se transforma em arma letal, onde a inveja de alguém se converte em veneno espiritual tóxico, direcionado especificamente para aquilo que Deus está construindo entre você e seu parceiro. Permita-me expor esses ataques para que você possa reconhecê-los e demoli-los completamente. Sua vitória está chegando, mas primeiro você precisa desenvolver inteligência espiritual. A batalha não é física, ela acontece no reino invisível, onde destinos são capturados ou liberados para manifestação. Quando falamos sobre bruxaria, atacando relacionamentos, precisamos entender o que as Escrituras realmente querem dizer. Gálatas, capítulo 5, versículo 20, lista a bruxaria ao lado de ciúme como obras da carne. Isso não se trata apenas de pessoas vestindo roupas pretas e lançando feitiços dramáticos. Trata-se de manipulação espiritual, controle sutil, e ciúme operando no reino invisível das trevas. O ciúme em si mesmo funciona como uma porta demoníaca. Tiago, capítulo 3, versículos 14 e 15. Nos adverte claramente que se vocês abrigam inveja amarga e ambição egoísta em seus corações, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Essa sabedoria não vem do céu,
mas é terrena, não espiritual, demoníaca. Quando alguém carrega ciúme contra seu relacionamento, essa pessoa se torna automaticamente um portal para ataques sobrenaturais direcionados. Você consegue perceber como isso funciona? É como se essa pessoa se tornasse uma antena espiritual, transmitindo frequências negativas diretamente para sua união. Seu relacionamento carrega propósito divino específico. É exatamente por isso que ele se torna alvo constante. Primeiro sinal: mal entendidos estratégicos. Você diz algo simples e direto, mas seu parceiro escuta algo completamente diferente. De repente, vocês estão brigando intensamente por palavras que nenhum de vocês realmente pronunciou. Isso não é comunicação deficiente comum. É interferência sobrenatural calculada. O inimigo está manipulando suas palavras no ar, entre sua boca e o ouvido do seu parceiro. O que sai da sua boca não é exatamente o que chega aos ouvidos deles. Esses mal-entendidos estratégicos sempre acontecem imediatamente antes de eventos importantes na vida do casal ou no ministério conjunto. O timing não é coincidencial de forma alguma, é absolutamente calculado e planejado. Vocês estavam bem ontem conversando normalmente, mas hoje, justamente antes daquela grande oportunidade ministerial, antes daquele marco importante no relacionamento, vocês subitamente não conseguem mais se entender. O inimigo está embaralhando sua comunicação porque, unidos, vocês representam perigo real para o reino dele. Lembra da história em Gênesis, quando Deus confundiu as línguas na Torre de Babel? Ele fez isso porque declarou que nada do que eles planejassem fazer seria impossível para eles. O mesmo princípio funciona ao contrário aqui. O inimigo confunde sua comunicação porque sua unidade torna o avanço do reino absolutamente imparável. Esses mal-entendidos seguem um padrão muito específico e revelador. Eles atingem suas inseguranças mais profundas com precisão cirúrgica. Ressuscitam feridas antigas que você pensava que estavam completamente curadas. Transformam comentários inocentes em ataques devastadores e dolorosos. Essa precisão revela a inteligência sobrenatural por trás desses episódios. Nenhum ser humano conhece exatamente onde atacar para causar o dano máximo, mas espíritos que estudaram você por anos sabem perfeitamente. Eles mapearam suas vulnerabilidades, catalogaram suas feridas e sabem exatamente quais botões apertar. Observe esta evidência crucial. O mal-entendido se desvanece quando confrontado diretamente com a verdade. Quando você diz claramente que não foi isso que quis dizer e realmente esclarece a situação, seu parceiro frequentemente responde que não foi isso que ouviu. Essa estática sobrenatural se dissolve sob exposição direta à verdade e comunicação honesta. Segundo sinal, laços de alma tóxicos. Reativados ex-parceiros surgem do nada como fantasmas do passado. Antigas paixões, enviando mensagens aparentemente inocentes. Relacionamentos passados ressurgem misteriosamente, justamente quando seu relacionamento atual está se fortalecendo e prosperando. Isso não é coincidência casual, é sabotagem espiritual, coordenada e intencional. Aqueles sonhos aleatórios com relacionamentos passados, aquela nostalgia inexplicável por alguém que foi terrível para você. Isso não é seu coração natural funcionando. É manipulação pura e direcionada. Alguém está usando laços de alma como cordas espirituais para puxá-lo de volta e estrangular aquilo que Deus está construindo cuidadosamente. O inimigo conhece perfeitamente sua história pessoal e a usa como arma contra você. Ele ressuscita aquilo que Deus colocou para morrer. Faz o tóxico parecer atrativo novamente. Tudo para descarrilar o plano perfeito que Deus tem preparado.
Quando ex-parceiros subitamente se sentem inspirados a entrar em contato com você, reconheça a armadilha espiritual que está sendo montada. Laços de alma são absolutamente bíblicos e reais. 1 Coríntios adverte que conexão sexual cria uma poderosa ligação de uma só carne que transcende a intimidade física. Essas conexões espirituais permanecem ativas até serem especificamente quebradas através de oração direcionada. O inimigo usa essas conexões dormentes para criar confusão mental e dividir suas afeições entre o passado e o presente. Observe este padrão revelador. Esses relacionamentos passados reaparecem em momentos cruciais, imediatamente antes de noivados, casamentos, lançamentos ministeriais ou grandes avanços espirituais. O timing expõe a natureza estratégica dessas reconexões aparentemente casuais. Ainda mais revelador é como essas conexões passadas subitamente parecem idealisticamente atraentes e perfeitas. Você misteriosamente esquece toda a dor, todos os problemas e toda a toxicidade que experimentou. Essa memória seletiva não é natural. É manipulação sobrenatural, tentando fazer aquilo que Deus encerrou parecer melhor do que aquilo que Ele está abençoando atualmente. Terceiro sinal: barreiras sexuais inexplicáveis. Intimidade que antes era linda e natural, subitamente se sente bloqueada e forçada. Desconforto inexplicável, distância emocional ou problemas físicos se manifestam do nada, sem causa médica. Identificável. Este ataque direcionado visa cortar a unidade sagrada que Deus projetou especificamente para o casamento. O quarto se torna um campo de batalha porque o inimigo entende perfeitamente que união física reforça proteção espiritual. Quando casais mantêm intimidade saudável e regular, sua cobertura contra ataques espirituais se fortalece exponencialmente. Não é surpresa que esteja sob fogo pesado. Não se deixe enganar. Isso não é apenas físico ou emocional. É guerra espiritual direcionada, atacando seu pacto matrimonial. O inimigo sabe que se conseguir criar divisão no espaço íntimo, essa fratura se espalhará inevitavelmente para todas as outras áreas do relacionamento. 1 Coríntios adverte claramente aos casais para não se privarem um ao outro, exceto talvez por mútuo consentimento e por algum tempo, para que possam se dedicar à oração. Depois unam-se novamente para que Satanás não os tente devido à falta de autocontrole. As Escrituras conectam diretamente intimidade sexual com proteção espiritual. Quando essa área é atacada, toda a estrutura de defesa do casal fica comprometida e vulnerável. Este ataque frequentemente segue uma sequência específica e previsível. Primeiro vem distância emocional sutil. Então, a comunicação sobre intimidade se torna estranha ou tensa. Finalmente, barreiras físicas se manifestam. Desconforto inexplicável, problemas de desempenho ou aversão súbita. Essa progressão revela a natureza sistemática do ataque espiritual. O que torna isso claramente espiritual é como essas barreiras aparecem e desaparecem sem explicação médica convincente. Médicos não encontram nada errado. Terapeutas não identificam causa emocional óbvia. Os problemas flutuam misteriosamente, frequentemente se intensificando antes de eventos importantes no relacionamento ou oportunidades ministeriais, e desaparecendo quando abordados diretamente em oração específica e guerra espiritual. Comente aqui embaixo se você já percebeu padrões estranhos na área íntima do seu relacionamento que não faziam sentido médico ou emocional. Quarto, sinal. Invasões de sonhos. Seu sono se transforma em zona de guerra espiritual. Sonhos violentos, onde seu parceiro o trai brutalmente. Pesadelos, onde eles se transformam em algo ameaçador e perigoso.
Você acorda irritado com eles por algo que nunca fizeram na realidade. O inimigo está plantando sementes venenosas enquanto você dorme indefeso. O poder profético dos sonhos funciona nos dois sentidos. Deus fala através de sonhos, mas o inimigo também opera nessa dimensão. Ele planta imagens calculadas que criam suspeita, medo e desconfiança profundos. Você acaba brigando com seu parceiro pela manhã por causa de uma versão dos sonhos que não existe na realidade. Esses não são pesadelos aleatórios comuns. São depósitos espirituais calculados, projetados especificamente para criar separação emocional e desconfiança. Quando seus sonhos consistentemente se tornam sombrios e sempre envolvem destruição do relacionamento, alguém está tentando amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Jó revela que Deus fala de um modo e de outro, ainda que o homem não o perceba, em sonho, em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. O reino dos sonhos é um canal legítimo de comunicação espiritual, o que significa que tanto Deus quanto o inimigo podem operar efetivamente nessa dimensão. Esses ataques espirituais, através de sonhos, têm padrões identificáveis e específicos. Eles se sentem extraordinariamente vívidos e emocionalmente intensos, muito além de sonhos normais. Deixam sentimentos negativos persistentes em relação ao seu parceiro que continuam nas horas acordadas. Frequentemente apresentam os mesmos temas ameaçadores repetidamente, como um disco quebrado. Mais revelador ainda é como esses sonhos se intensificam durante períodos de crescimento espiritual ou avanço no relacionamento. A genialidade tática está em como esses sonhos contornam suas defesas espirituais conscientes. Enquanto acordado, você imediatamente reconheceria e rejeitaria pensamentos negativos sobre seu parceiro. Mas sonhos implantam esses pensamentos abaixo da sua consciência, criando suspeita e distância que você não consegue rastrear imediatamente a uma fonte externa. Quinto, sinal: mudanças sobrenaturais de personalidade. Seu parceiro amoroso subitamente se torna irreconhecível, áspero, crítico, distante. É como se algo completamente diferente estivesse operando através dele. Os olhos dele parecem diferentes. O tom de voz muda drasticamente. Isso não é apenas mau humor passageiro, é interferência espiritual direta. A Bíblia mostra claramente como espíritos influenciaram Saul a se voltar contra Davi. Em um minuto, Saul o amava profundamente. No próximo, estava atirando lanças para matá-lo. Quando a atitude do seu parceiro muda dramaticamente, sem explicação lógica, discirna a dimensão espiritual envolvida. Algo externo está influenciando e controlando eles temporariamente. Essas mudanças de personalidade sempre miram suas inseguranças mais profundas com precisão laser. As palavras faladas parecem especificamente projetadas para ferir seus lugares mais vulneráveis e desprotegidos. Isso acontece porque o inimigo conhece exatamente onde atacar para causar dano máximo entre vocês. Primeiro, Samuel descreve como um espírito maligno da parte do Senhor atormentava Saul, causando mudanças dramáticas de personalidade. Mais tarde, sob essa influência espiritual, Saul tenta matar Davi com uma lança. Essas mudanças drásticas de comportamento tinham raízes espirituais profundas, o mesmo padrão que vemos em relacionamentos sob ataque hoje. O que distingue interferência espiritual de flutuações normais de humor é a precisão e severidade da mudança. Seu parceiro diz coisas completamente contrárias ao caráter e valores estabelecidos dele. Mais tarde, tem pouca ou nenhuma memória do que disseram ou por que disseram.
Os episódios começam e terminam abruptamente, ao invés de gradualmente, como mudanças de humor naturais. Mais revelador ainda é como essas mudanças de personalidade atacam diretamente os fundamentos do relacionamento. As palavras cruéis minam a confiança básica. As atitudes críticas atacam inseguranças centrais. O afastamento emocional ameaça a segurança do apego. Essa precisão estratégica revela inteligência sobrenatural, direcionando esses episódios para dano máximo no relacionamento. Sexto sinal. Erupções de ciúme irracional, acusações súbitas surgem do nada sem base na realidade. Seu parceiro fiel começa a suspeitar de você em cenários impossíveis, ou você se encontra obcecado com a lealdade do seu parceiro sem evidência alguma. Essa paranoia não é mental, é espiritual e direcionada. Ciúme é a arma favorita contra relacionamentos porque funciona de forma extraordinariamente eficaz. Cria suspeita onde deveria haver confiança absoluta. Constrói casos baseados em evidências inexistentes. Transforma você no promotor do seu parceiro ao invés de ser o defensor dele. Quando o ciúme aparece sem razão e persiste apesar de evidências claras em contrário, reconheça o ataque espiritual em operação. O inimigo está projetando imagens falsas, plantando pensamentos destrutivos e criando discernimento falso e enganoso. Sua mente está sendo manipulada sistematicamente para destruir aquilo que Deus uniu soberanamente. Cantares nos diz que o ciúme é feroz como a sepultura. Essa imagística bíblica revela o poder espiritual destrutivo que o ciúme carrega quando operando sobrenaturalmente. Quando operando de forma sobrenatural, ciúme cria uma fortaleza de suspeita que se sente absolutamente real para a pessoa que está experimentando. Apesar de todas as evidências contrárias, a natureza espiritual desses ataques de ciúme é revelada pela irracionalidade deles. As acusações desafiam explicação lógica completamente. Persistem apesar de evidências esmagadoras em contrário. Sentem-se completamente reais para a pessoa experimentando, criando uma realidade falsa da qual não podem ser tirados apenas com fatos. Mais revelador ainda é como esses episódios de ciúme sabotam diretamente marcos do relacionamento. Aparecem imediatamente antes de noivados, casamentos, parcerias ministeriais ou avanços espirituais significativos. O timing perfeito revela a inteligência espiritual estratégica por trás desses ataques. Sétimo sinal: interrupções proféticas. Exatamente quando Deus lhe dá uma palavra sobre o propósito do seu relacionamento, tudo desmorona inexplicavelmente. Quando você recebe confirmação sobre seu chamado conjunto, o caos irrompe de todos os lados. Cada revelação profética é imediatamente desafiada por crise no relacionamento. A designação espiritual do seu relacionamento está sendo contestada diretamente nos lugares celestiais. O timing é a evidência mais clara. Por que desastre ataca precisamente quando clareza chega? Porque profecia é poderosa e seu inimigo fará qualquer coisa para impedir que seu destino se manifeste completamente. Esse padrão de interrupção profética expõe quão estratégicos esses ataques realmente são. Não são problemas aleatórios de relacionamento, são oposição espiritual calculada ao propósito do reino incorporado na sua união específica. Daniel revela esse padrão de guerra claramente quando o anjo disse que desde o primeiro dia em que ele aplicou seu coração a compreender e a humilhar-se perante Deus, suas palavras foram ouvidas, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias. Palavras proféticas enfrentam resistência espiritual sistemática e organizada. O que torna essas interrupções claramente espirituais é o timing preciso delas.
Você recebe uma palavra poderosa sobre o propósito do seu relacionamento no domingo e na segunda-feira pela manhã está enfrentando a pior briga da história do relacionamento. Você recebe confirmação sobre direção ministerial conjunta e, subitamente, catástrofes inexplicáveis demandam toda a sua atenção e energia. A conexão é consistente demais para ser coincidência casual. A intensidade dessas interrupções corresponde diretamente à significância da revelação recebida. Insights proféticos pequenos enfrentam interrupções menores. Revelações de destino maiores disparam terremotos relacionais. Essa resposta graduada revela oposição inteligente, calibrando ataques de acordo com o nível de ameaça de cada palavra profética. Agora chegou o momento de aprender como lutar de volta e vencer definitivamente. Primeiro, reconheça o que está realmente acontecendo. Isso não é problema normal de relacionamento, é guerra espiritual declarada. Quando você identifica corretamente a natureza do conflito, pode aplicar as armas certas e apropriadas. Pare de lutar um contra o outro e comece a lutar juntos contra o verdadeiro inimigo. Segundo, realize uma limpeza espiritual completa na sua casa. Remova objetos que possam carregar maldições, presentes de pessoas invejosas, itens de relacionamentos passados, qualquer coisa conectada a práticas ocultistas. Essas coisas funcionam como antenas espirituais, transmitindo sua localização para inimigos espirituais. Terceiro, quebre acordo com toda maldição direcionada. Declare ousadamente que cancelam toda designação contra seu relacionamento. Revogam permissão para qualquer interferência demoníaca. Pelo sangue de Jesus, declarem que este relacionamento está selado sob proteção celestial. Quarto, criem limites espirituais específicos ao redor de certas pessoas. Nem todos merecem acesso ao seu relacionamento. Alguns amigos estão, na verdade, designados para monitorar e reportar de volta para inimigos espirituais. As perguntas deles não são inocentes. Estão coletando inteligência para ataques futuros. Neemias fornece nossa estratégia de guerra quando oramos ao nosso Deus e montamos guarda. Notícia a abordagem dupla: oração espiritual e ação prática. Lutar contra a bruxaria de relacionamento requer ambos. Oração sem limites é ingenuidade perigosa. Limites sem oração carecem de poder real. Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder espiritual quando disse que nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos fará dano algum. Essa autoridade não é apenas teórica abstrata, é poder prático para cancelar maldições, quebrar designações e despedaçar toda arma formada contra seu relacionamento. Tiago revela nossa estratégia ofensiva quando diz para nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá. Sujeição a Deus vem primeiro e é fundamental. Alinhem seu relacionamento com princípios bíblicos sólidos. Purifiquem seu pacto matrimonial. Então sua resistência carrega respaldo divino que força o inimigo a fugir completamente. Estabeleçam um escudo de oração profética. Orem juntos diariamente. A Bíblia declara que um pode pôr 1000 em fuga, mas 2 podem pôr 10.000 em fuga. Sua oração unida carrega poder exponencial. Busquem libertação, se necessário. Alguns ataques persistem porque existem direitos legais, através de pecados passados, laços de alma ou questões geracionais não resolvidas. Encontrem um ministro habilidoso em oração de libertação que possa ajudar a identificar e quebrar essas fortalezas específicas. Lembrem-se que Êxodo adverte que padrões geracionais podem continuar até a 3ª e 4ª geração. Mas a bênção de Deus flui para 1000 gerações daqueles que o amam verdadeiramente.
Se problemas persistentes de relacionamento parecem ecoar padrões familiares, libertação geracional pode ser necessária e urgente. Marcos promete que, em nome de Jesus, expulsarão demônios. Jesus deu autoridade aos crentes para realizar libertação, expulsando espíritos que atacam relacionamentos sistematicamente. Às vezes, problemas persistentes requerem orações específicas de libertação, direcionadas a espíritos de ciúme, influências de Jezabel ou espíritos familiares monitorando seu relacionamento. 1 João declara que a razão pela qual o Filho de Deus apareceu foi para destruir as obras do diabo. Seus problemas de relacionamento podem não ser apenas questões de comunicação. Podem ser obras do diabo, requerendo destruição através de autoridade espiritual, ao invés de mera modificação comportamental. Finalmente, ativem suas armas ofensivas. Parem de apenas se defender e comecem a avançar territorialmente. Comecem a abençoar outros como casal. Iniciem ministério conjunto. Quando vocês mudam de sobrevivência para avanço do reino, vocês alteram a atmosfera espiritual de defensiva para vitoriosa. Isaías promete que vocês podem se tornar reparador de muros quebrados, restaurador de ruas para se habitar. Seu relacionamento, uma vez curado de ataques de bruxaria, se torna ministério poderoso para restaurar outros relacionamentos quebrados. O que o inimigo planejou para a destruição se torna testemunho que reconstrói muitas vidas. Malaquias declara que para vocês que reverenciam o nome de Deus, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. À medida que vocês honram Deus no seu relacionamento, luz curativa dissipa toda sombra de bruxaria, ciúme e maldição que tem obscurecido seu pacto. Mateus dá autoridade celestial aos crentes sobre as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra será desligado nos céus. Usem essas chaves espirituais. Liguem ataques contra seu relacionamento e soltem bênção de Deus sobre sua união. Seu relacionamento não está apenas sob ataque. Está sob ataque porque é poderoso e ameaçador para as trevas. O inimigo não desperdiça munição com não ameaças. A intensidade da oposição revela o potencial da sua união. O que Deus uniu carrega propósito que muda o mundo. Permaneçam firmes, lutem inteligentemente e lembrem-se, sua história de amor não é apenas sobre sua felicidade pessoal. É sobre demonstrar o poder de Cristo para um mundo quebrado e desesperançado. Cada ataque vencido se torna testemunho. Cada maldição quebrada se torna evidência da fidelidade de Deus. Seus melhores dias não estão atrás de vocês, estão pela frente, esperando para se manifestar. Lembrem-se do que José disse aos seus irmãos. Vocês intentaram o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Os próprios ataques destinados a destruir seu relacionamento se tornarão a plataforma para seu ministério mais poderoso juntos. Quando dois se tornam um de acordo com o design divino, uma imagem profética de Cristo e sua igreja emerge claramente. Efésios chama isso de grande mistério. Seu relacionamento não é apenas pessoal, é profético e demonstra a fidelidade do pacto de Deus para um mundo que observa atentamente. Não é surpresa que o inimigo ataque aquilo que carrega testemunho tão poderoso. À medida que aplicam essas estratégias de guerra espiritual, esperem manifestações específicas de vitória. Primeiro vem paz, que excede todo entendimento humano. Então clareza retorna à comunicação de vocês. Em seguida, sensibilidade espiritual de vocês se intensifica conjuntamente. Finalmente, seu relacionamento retoma seu avanço em direção ao propósito divino.
O que parecia ser maldição se torna sua maior bênção. Romanos promete que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Esses ataques estão sendo transformados em vantagem para vocês neste exato momento. O inimigo mostrou demais suas cartas e Deus está convertendo cada maldição em bênção. Levantem-se com autoridade divina. Comentem aqui embaixo suas experiências e vitórias. E se este vídeo abençoou sua vida, não se esqueça de clicar no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo, onde irei fazer revelações incríveis que abrirá seus olhos para o mundo espiritual. Sua transformação completa está a apenas um clique de distância. Te vejo lá.